Meu nome é Carol e o relato aconteceu no ano de 2014. Eu sou uma pessoa muito cética, daquelas que sempre diz que só acredita vendo. Nasci em Manaus. Quando criança, meus pais se separaram e vim com minha mãe morar no oeste do Pará. Os anos foram se passando e eu já estava perto de fazer 18 anos. Então conversei com minha mãe e disse que queria fazer faculdade. Ela me disse para voltar para Manaus, já que onde eu morava não tinha nenhuma instituição de nível superior. Porém, eu ainda era menor de idade. Então ficou decidido que iria morar com uma tia até a maioridade, e depois disso iria morar só. Chegando em Manaus, prestei vários vestibulares, até que passei numa faculdade privada. Iniciei meus estudos e nisso fiz muitas amizades. Depois de estar 6 meses morando em Manaus, finalmente eu fiz 18 anos e aí decidi ir morar só, já que havia combinado isso com a minha mãe. Minha melhor amiga Sabrina disse que ia me ajudar a procurar apartamentos. Andei por alguns dias pela cidade, até que vi uma propaganda de um apartamento no Facebook, no bairro São José 1. Fui ao local e achei o apartamento muito bom. Só achei estranho estar tão barato o aluguel, comparado a outros locais. Porém, não demorei e aluguei logo, com medo de perder a oportunidade. No primeiro mês que estava lá, foi tudo ótimo. Local barato, perto de tudo e tinha muitas facilidades. Eu estava feliz, já que estava morando só e tinha finalmente conquistado minha independência. Um tempo depois, consegui um trabalho e minha rotina continuou normalmente. A partir do segundo mês, as coisas começaram a mudar. No início, comecei a ter problemas de insônia, sem motivo algum, algo que nunca tinha tido antes. E as coisas foram ficando estranhas. Comecei a reparar que alguns objetos apareciam em lugares diferentes de onde eu os havia deixado. De início, ignorei. Afinal, eu estava numa rotina cansativa de trabalhar o dia inteiro e à noite estudar. Pensei que eu mesma fazia as coisas e esquecia, devido ao cansaço. Um tempo depois, minha amiga Sabrina se convidou para o meu apartamento. Ela disse que ia dormir lá comigo, para que comêssemos besteira e assistíssemos filmes até tarde. Chegando à noite, Sabrina tocou o interfone e eu desci as escadas para receber ela. As horas foram se passando e estávamos animadas, comendo e assistindo. Depois de 1 da manhã, começamos a sentir sono. Então minha amiga me convidou para dormir e assim fizemos. Acordei por volta das 10 da manhã do outro dia. Por algum motivo, várias coisas estavam reviradas no apartamento, o que era estranho porque ninguém além de nós duas estava no AP. Eu não entendi o porquê da bagunça. Acordei minha amiga e já estava chateada, afinal não gostei da brincadeira dela de bagunçar tudo. Ela acordou meio atordoada e disse que não tinha feito aquilo. Eu não acreditei. Levantei e cuidei de ir arrumando tudo. O clima ficou estranho. Mal eu sabia que aquilo não era nada comparado ao que estava por vir. Aproveitei que era sábado e fui para a feira, atrás de peixe, para almoçar, sendo que já estava tudo arrumado. Quando eu voltei, o apartamento estava de novo uma bagunça. Eu fiquei sem entender nada, já que Sabrina tinha saído junto comigo e a única chave estava comigo o tempo todo.
Arrumei tudo novamente e meu almoço saiu já na hora da merenda. Depois que terminei tudo, resolvi ir dormir, mesmo sendo por volta de 7 da noite. Eu queria aproveitar ao máximo o domingo. De madrugada, me acordei com barulhos no apartamento. Tinha alguém mexendo na cozinha. Deu de ouvir barulhos de vasilha quebrando e depois do nada parou o barulho. Fiquei paralisada de medo. Pensei que estava passando por uma invasão domiciliar. Me enchi de coragem depois de um tempo e destranquei a porta do quarto. A cozinha estava revirada. Acendi as luzes e a porta da sala estava trancada. Então não tinha ninguém além de mim. Desesperada, nem dormi mais. Tentava entender o que estava acontecendo da forma mais racional possível, mas mesmo assim não entendia como aquilo acontecia. As coisas foram ficando piores. Quando eu dormia, sempre tinha o mesmo pesadelo, que era ver uma pessoa de olhos vazios me sufocando. E quando eu acordava no apartamento, sempre tinha algo fora do lugar. Até que, além dos pesadelos, sempre que eu acordava, tinha algum objeto comigo na cama. Começou com peças de roupas, depois papel higiênico e até lixo começou a aparecer em cima de mim quando eu acordava. Eu já estava pensando que estava ficando sonâmbula ou até mesmo louca. Já tinha se passado 2 meses eu morando naquele local. Além dos pesadelos, objetos em cima de mim, quando acordava, agora também objetos sumiam do lugar. A situação só piorava. Eu não acreditava no sobrenatural, mas mesmo assim já estava sendo tomada pelo medo. Certo dia, fui no Mercado Central em Manaus. Lá tem de tudo, desde comida até lojas que vendem simpatias e talismãs de proteção. Quem mora em Manaus já deve ter visto algo parecido por lá. Então fui atrás dessas lojas. Estava desesperada. Só queria fazer aquilo tudo parar. Após procurar um pouco, eu achei uma senhora que disse ser uma benzedeira. Contei minha história a ela e ela ouviu atentamente. Assim que terminei, ela me olhou e deu um longo suspiro, e logo falou: "Minha filha, você está passando por um grande perigo. Essa coisa que está no seu apartamento é um abantesma." Olhei para ela e logo perguntei: "O que é isso? Nunca ouvi falar." E ela logo respondeu: "É um espírito imundo, maligno. Ele se alimenta do medo e do sofrimento das pessoas." Ouvir aquilo só me deixou mais preocupada. Ela me vendeu um banho de purificação e velas para espantar o que, segundo ela, era um espírito maligno. Comprei as coisas e segui as orientações dela. Cheguei em casa e, mesmo não acreditando muito nessas coisas, fiz tudo que ela mandou. Naquela noite, nada aconteceu, o que foi um alívio para mim. Pensei naquele momento que tudo tinha enfim terminado. Chegou o 3º mês que eu estava morando ali, e já tinha se passado uns 3 dias e nada tinha acontecido na minha casa. Então retomei a minha rotina. Cheguei da faculdade à noite e me preparei para dormir. De madrugada, tive pesadelos novamente e acordei tomada pelo medo. Sentei muito rápido na cama, afinal tinha acordado assustada. Foi quando olhei para o canto do quarto e vi aquilo me encarando. Uma sombra negra, olhos vazios,
olhando fixamente para mim. Algum tempo depois, consegui me levantar da cama e corri para acender a luz do quarto. Quando olhei de novo, não vi nada. Naquela noite, não consegui mais dormir. No dia seguinte, teria evento o dia inteiro na faculdade. De manhã, me arrumei e saí. Chegando, encontrei logo minha amiga Sabrina. Pedi para ela ir dormir comigo. Não contei nada, e ela aceitou. Terminando o evento de noite, fomos para minha casa. Eu custei a dormir, só que devido ao cansaço, ambas pegamos no sono. Algumas horas depois, acordei com os gritos da minha amiga. Perguntei para ela o que estava acontecendo, e ela me disse que estava tendo um pesadelo, em que uma figura com olhos vazios estava enforcando ela. Eu fiquei desesperada, afinal, era o mesmo pesadelo que eu estava tendo durante os meses que estava morando ali. Porém, nunca tinha contado nada a Sabrina. A partir do outro dia, comecei a dormir de luzes acesas. Só que nada melhorou. Os pesadelos continuaram e mesmo com as luzes acesas, comecei a ter a sensação de estar sendo observada. Os dias foram passando e a rotina era a mesma. Acordar de madrugada com aquele pesadelo terrível. Decidi então ligar para minha amiga e pedi para dormir na casa dela. Porém, ela disse que estava no hospital, pois sua filhinha tinha precisado ser internada. Lembrei da minha tia e liguei para ela. Porém, ela nem estava em Manaus e sua casa estava fechada. Então, fui obrigada a passar mais uma noite naquele apartamento. Depois das 2 da manhã, o sono me venceu. Eu tinha adormecido sem perceber. Pouco tempo depois, acordei com medo pelo pesadelo. E quando olhei, aquela figura perturbadora estava do lado da minha cama, me olhando fixamente. Além disso, tinha uma faca em cima do meu peito. Eu fiquei paralisada de tanto medo. De repente, aquilo sumiu do meu lado e eu consegui me mexer. Naquele momento, senti um medo como nunca tinha sentido antes na minha vida, e percebi que estava correndo risco de vida. Esperei o dia amanhecer e decidi que devia sair dali o mais rápido possível. Liguei para Sabrina e perguntei se ela aceitaria que eu passasse um tempo na casa dela. Inventei que tinha sido comunicada que meu aluguel aumentaria de preço, e assim ficaria inviável para mim, já que não teria como pagar. Falei que ficaria somente o tempo necessário até conseguir um novo local, e ela aceitou. Fiz minha mudança no mesmo dia para a casa dela. Sinceramente, aqueles 3 meses foram os piores da minha vida. O apartamento da minha amiga era pequeno, só que como eu não tinha muita coisa, não ocupou tanto espaço no canto dela. Eu liguei para a proprietária do local, dizendo que ia me mudar naquele mesmo dia. Ela pediu para que no dia seguinte eu entregasse as chaves para ela. Naquela noite eu pude dormir tranquila, sem pesadelos, sem aparições, sem objetos por cima de mim. Aquilo tudo era um alívio. No dia seguinte, encontrei a proprietária e entreguei a chave como havia prometido. Ela então perguntou o porquê da mudança ser tão rápida. Eu disse que iria mudar para um local perto da faculdade. Foi então que ela me disse que não sabia o motivo, só que nunca nenhum inquilino aguentava mais de 3 meses naquele apartamento. Não sei o que tinha naquele lugar e nem faço questão de saber. Depois que saí dali, nunca mais nada de estranho aconteceu comigo, felizmente. Espero que o meu relato apareça no canal. Forte abraço e muito sucesso!